Olá, nós estamos na lição 14 da Escola Bíblica Online da Igreja Batista em Guarabu. Eu sou Esther Penha e estou substituindo a professora Adenaí, que está com Covid e convalescência. E a lição 14, ela é o cristão e a cidadania. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós que estamos, Senhor, na Igreja Batista, em Guarabu, neste ano, segundo ano de pandemia, Senhor, nós te pedimos que nós, que somos cristãos, possamos fazer diferença em meio à nossa nação. Que possamos, Senhor, fazer diferença em nossa maneira de se conduzir no meio da sociedade. Que essa lição possa, Senhor, encontrar o coração de cada aluno e que ele possa ser um praticante da palavra. Ó Senhor, que esse capítulo 13 de Romanos possa ser bem entendido por cada aluno e que nós possamos ser cumpridores da Tua palavra e não somente ouvintes. Muito obrigada pelo irmão Bruno, pelo seu trabalho, Senhor, incessante aqui na comunicação. Te agradeço pelo mês da EBD, em que nós estamos, o mês da Escola Bíblica Dominical, que todos os professores, tanto os presenciais como os online, Tu possa estar abençoando. Muito obrigada por ter restabelecido as professoras Judite e a professora Adenaí, Senhor, que já estão bem melhores. Te agradecemos, Senhor, e pedimos por todos os professores que vão estar continuando aqui o ano de 2021 online e presencial. Essas bênçãos nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O cristão e a cidadania. Nós nem sabíamos que íamos passar por esse problema de ética que nós estamos passando, desse problema em que nós estamos vendo, em que as igrejas estão sendo fechadas, porque diz que é para a segurança das pessoas. Então, capítulo 13 de Romanos fala exatamente como o cristão deve se portar diante das autoridades. Como é que o cristão deve se portar diante da política? Bom, para nós falarmos sobre essa lição, nós temos que entender um pouco sobre as ciências políticas. E eu vou falar aqui a vocês de um personagem da história, ele se chama Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 e morreu em 1527. Ele nasceu na cidade de Florença. E a Itália, ela ainda não era um país com todos os Estados Unidos. Eles eram separados. E ele tinha no seu coração esse desejo de que a Itália fosse unificada. Então, ele era poeta, ele era filósofo, ele era um escritor e finalmente terminou seus dias como dramaturgo, escrevendo peças para representar o seu pensamento. O livro mais importante que ele escreveu foi O Príncipe. E nesse O Príncipe, ele colocava que o governante, ele precisa, acima de tudo, para governar, de poder. E que ele não pode pensar em ter simplesmente o poder por si. Mas ele começou a dar como que regras para que uma pessoa pudesse ter o seu verdadeiro poder. Na realidade, ele estava querendo fazer uma crítica aos tiranos. E ele estava querendo alertar o povo para que tipo de governo eles estavam recebendo. Então, ele escrevendo, ironicamente, como ser um bom governador, e ele então instituiu de que os meios que você vai usar justificam pelo fim que você quer chegar. Então, ele começou a dizer que vale tudo. Ele começou a instruir as pessoas, dar ideias que na política o que importa é o governante estar no poder.
nem que por isso ele tem que passar por cima do povo que ele governa. E ele disse então, em outras palavras, que vale tudo para estar no poder. Nós temos aqui no Brasil uma pessoa que era um jogador de futebol e que ele falava da lei dele. Nós chamávamos a lei do Gerson. Aqui no Brasil nós temos aquele tem que levar vantagem em tudo. Essa era a lei desse jogador de futebol. Você tem que levar vantagem em tudo. Aí você começa a falar, vocês irmãos estão em casa, que estão... que tem a ver isso com a Bíblia? O que tem a ver isso com o que nós estamos falando? Vamos então ver que a importância disso está na conduta do cristão para as coisas que acontecem ao seu redor. Como ele vai se posicionar como cidadão diante do que as pessoas apresentam a ele. Então, nós temos o objetivo hoje da nossa lição para que o Evangelho possa transformar as pessoas no nosso país através da política. Nós temos que estar dando a essas pessoas as nossas convicções. Assim como o Maquiavel, ele escreveu um livro para orientar os governantes, nós temos a Bíblia, que orienta o cidadão como ele deve agir. E o capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 13 de Romanos, nos fala sobre isso. Então, nós lembramos também, antes de entrarmos no capítulo 13, porque Romanos foi escrito por Paulo, nós lembramos da máxima que Jesus nos deixou em relação à política. O cristão e a política. O que Jesus disse sobre isso? Ele disse que nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, essa é a máxima que Jesus nos deu. O que é do governo, o que é das autoridades, nós temos que dar a eles a submissão. E a Deus, o que é de Deus. O que é de Deus? A nossa adoração. Então, nós não podemos adorar a nossa pátria. Nós não podemos adorar os nossos governantes. Nós temos que dar a eles a submissão como autoridade constituída. Seja no município, seja no governo, seja na presidência da República. É isso que a nossa lição vai nos mostrar de uma maneira bem clara. O pensamento de Maquiavel era de uma dicotomia entre a virtude e a fortuna, ou você ter sorte na vida. Ele foi o pai da ciência política moderna. Ele criou esse manual, que eu já falei, era o chamado livro Príncipe, e era para governantes, mas na realidade ele estava mostrando ao povo o perigo de uma tirania. Essas são as bases da ciência política moderna. É um pensamento realista, não é um pensamento idealista. O ideal de uma nação é esse. É um pensamento real. Você tem a lei, você tem que se submeter à lei. E a Bíblia concorda com isso. E diz mais ainda, que toda autoridade constituída foi dada por Deus. Assim, o pensamento maquiavélico, quando diz assim, essa pessoa é maquiavélica, ela foi, então, dita que era uma pessoa astuta, uma pessoa que tramava para ter lucros para si, pensava mais em si primeiro. Esse é um pensamento político, mas é um pensamento anticristão. Por quê? Nós vamos ver que nós temos também o código de ética cristão. Deus nos deu um código de ética. E Paulo nos ajudou muito, contribuiu muito com a carta de Romanos. Vamos na página 89 da nossa
Revista para quem tem a lição, fala assim: para Nicolau Maquiavel, que lançou as bases modernas para o assunto, a política tem uma ética própria que difere plenamente de qualquer fundamento religioso. Maquiavel sustenta que o príncipe, o governante no caso, não pode ficar restrito a um código de valores propagados pela igreja. Realmente, no tempo dele, havia dois poderes, o poder político e o poder religioso. Então, quem governava a Itália eram dois poderes. A política tem sua própria moralidade. Na melhor expressão de senso comum, ele queria dizer: política e religião não se misturam. Temos, então, dois problemas para resolver. É aí que a nossa revista nos traz, então, esses problemas. Primeiro problema: se política e religião não se misturam, como o cristão deve exercer a cidadania com a ética cristã ou com a ética política? Nós temos, por exemplo, o uso de armas. Eu digo não às armas, porque nós sabemos que nós temos que amar o próximo. E na lei de Deus está: não matarás. Como é que eu posso dizer sim às armas? Então a minha ética já diz não às armas. Quando foi feito o plebiscito, o povo pôde votar, quer sim ou não. No Brasil foi escolhido politicamente que sim, mas ainda não foi colocado porque o Supremo ainda está vetando algumas coisas. Porque o próprio Supremo, ele vê dentro da sua ética pessoal que isso não pode ser passado da maneira que está passando. Então, há alguns problemas políticos que nós cristãos podemos ajudar na ética de comportamento deles. E o uso de armas, eu creio que seja um deles. Como interpretar o mandamento de Romanos 13:1? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Vou colocar outra coisa que está acontecendo no nosso país. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa igreja nunca fechou as portas. Nossa igreja agora está com culto manhã e noite, mas lá em São Paulo, os cristãos têm que fechar as portas. Não só os cristãos, todos os religiosos, qualquer religião que tenha um templo, não vai poder abrir as portas, porque o governador disse que não pode abrir. E na capital isso já está sendo feito. No interior ainda não. Algumas igrejas, inclusive igrejas batistas, estão abrindo. Mas tem outras igrejas que estão proibidas pela lei do local a abrir. Outro problema ético, que envolve a nossa conduta e a conduta política. Meus irmãos, nós como cidadãos não vamos poder correr disso. Por isso que Jesus disse que nós temos que fazer o que é de Deus e o que é das autoridades, da submissão às autoridades. Com base em Romanos 13, nós vamos ver então 3 pontos principais da lição hoje. O primeiro ponto é o cristão e as autoridades. Romanos 13, de 1 a 7. O segundo ponto é o cristão e o amor ao próximo. Romanos 13, de 8 a 10. O terceiro ponto é o cristão e a esperança escatológica. Romanos 13, de 11 a 14. Vamos começar então pelo primeiro ponto, o cristão e as autoridades, que está em Romanos 13, de 1 a 7. Eu vou ler a Bíblia Sagrada na linguagem de hoje. Obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados.
Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom a elas e elas o elogiarão. Isso vai até o verso 3. Então, nós temos aqui que existe um governo civil e ele é instituído por Deus. João Stott nos fala no seu livro Mensagens de Romano assim: Paulo inicia com uma ordem muito clara e de aplicação universal. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Logo em seguida, dá a razão para a exigência de se submeter. É que a autoridade do Estado provém de Deus. E isso ele afirma 3 vezes. Não há autoridades que não venham de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Consequentemente, aquele que se rebela contra as autoridades está se colocando contra o que Deus instituiu. A mensagem de Romanos, nas páginas 411 e 412, que é o livro do escritor John Stott. O governo civil é instituído por Deus. Então, se o cristão pergunta, por que eu tenho que ficar sob baixa autoridade? Se eu estivesse morando em São Paulo e a nossa igreja fosse lá, nós teríamos que fechar. Infelizmente, essa é a realidade. Nós tínhamos que estar debaixo da autoridade constituída. Mas Deus nos colocou aqui no Rio de Janeiro. E os irmãos que estão lá, Deus sabe como é que eles vão fazer para proclamar a palavra de Deus. E está em união, porque a Bíblia nos fala que a importância da igreja é para a comunhão dos irmãos. Né? Um segundo tópico é que existe dentro do primeiro, o cristão e as autoridades, nós temos então 3 pontos. O governo civil é instituído por Deus, existe uma missão para promover o bem e exige a aprovação da consciência cristã. Dentro do cristão e as autoridades, nós temos 3 pontos. O primeiro é que essa autoridade foi instituída por Deus. O segundo tópico é que há uma missão nossa de cristãos para promover o bem dentro dessas autoridades, aonde essas autoridades estiverem. Por que nós temos tantos políticos evangélicos? Porque eles entenderam essa importância. Eu acho que político não tem que se meter. Eu acho que não deve ter pastor político. Se Deus o chamou para a política, então ele não é pastor. Vocês não acham? Agora, qualquer outro ministério que um evangélico tenha, ele pode ser um político. Eu penso que um pastor, ele tem um ministério só pastoral. Isso aí é uma ideia de que Paulo falou, que os chamados foram chamados para a obra do Senhor. Mas o cristão está na política são aqueles que estão envolvidos pela sua profissão. Um advogado deveria ser um político, porque ele conhece todas as leis. Seria muito bom que nossos evangélicos, advogados, fossem professores evangélicos. Imaginam como essas universidades, se todos fossem evangélicos, não estaríamos vendo as aberrações que vimos. Pessoas, isso é fazer uma política pública. Nós temos médicos com ética cristã para não fazer o aborto. Como que é importante ter um cristão na sociedade que se envolva com isso, meus irmãos. Como é importante. Então, Romanos 13, de 3 a 4, fala que existe uma missão para promover o bem. Tal submissão não se pode traduzir em omissão. Meus irmãos, não é porque
Paulo diz, submetei-vos à autoridade, que vai dizer, omiti-vos como cristão. Não, nós temos o voto. A gente não pode se omitir. Nós podemos votar. O cristão pode eleger o seu candidato. Isso é fazer o bem, é uma missão que nós temos como cidadão de promover o bem. O cristão e a cidadania, ele tem uma missão como cidadão de promover o bem na sociedade em que ele está inserido. Não se omitir. Isso é pecado. A Bíblia fala, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. É o pecado da omissão. Então, submissão não significa omissão. O cristão na política deve levar uma influência moral, pois nosso país é um país cristão. O Estado é laico, mas o nosso país é um país cristão. Eu fui professora, eu vou contar um caso meu pessoal. Eu fui professora de inglês em várias escolas particulares na Ilha do Governador. E tinham as festas que nós tínhamos que promover. E eu fazendo um calendário de segundo semestre, 31 de outubro, tinha lá festa de Halloween, festa das bruxas. Halloween é uma festa norte-americana. E eu olhei o calendário e digo, não vou fazer essa festa de outubro, eu vou fazer a festa de novembro. Thanksgiving Day. É o dia de ação de graças, da ação de graças. Então, os alunos, como eram adolescentes, ficavam, professora, está chegando, a senhora é a nossa professora de inglês, é a senhora que pode fazer a festa, a gente marcar aqui com a diretoria. E eu disse, não vai ter. Halloween não vamos fazer. Não vamos fazer Halloween, nós vamos fazer a festa de ação de graças, em que todas as pessoas trazem alguma coisa e compartilham e vão dar graças a Deus. Eles ficaram tão irados que foram à direção e falaram contra mim. Depois que terminou o semestre, a direção não renovou o contrato comigo como professora. Eu tive que tomar minha posição como professora, como cristã. Como eu vou comemorar uma coisa que é contra a minha religião? Então, eu me posicionei. Eu perdi o meu emprego, mas logo depois uma escola particular evangélica precisava de um professor e eu fui contratada. E pude fazer todas as festas de ação de graça e ensinar da maneira cristã a festa de ação de graças para a cultura inglesa e americana, que era a cultura que eu estava ensinando, a cultura inglesa. Irmãos, vocês podem se posicionar, sempre. Eu vejo professores que ficam, tem que dançar quadrilha porque a escola manda. Isso é um absurdo. Você não, tem que se posicionar politicamente, religiosamente. Não, eu não faço isso. Não, eu não vou nesse local. Não, porque eu sou cristã evangélica. Você, aluno, tem que se posicionar. Não tem que ficar em cima do muro. Ah, mas eu tenho que ir numa festa e beber porque meu patrão está lá e ele vai ficar triste se eu não beber. Ah, cerveja não tem problema nenhum. Aí você fica com o seu emprego e vai para o inferno, porque não teve vergonha de ser cristão. Essa é a verdade, meus irmãos. Essa lição nossa é que nós temos que nos posicionar. O cristão e a cidadania. De que lado que você está? Você está do lado de ser cidadão ou você está do lado de ser um cristão que é cidadão? Então, o cristão e a cidadania, ele tem que se posicionar. O terceiro tópico do cristão para com as autoridades é que exige aprovação da consciência cristã. É exatamente aquele ponto que eu falei no primeiro, logo no início. As armas. Essa semana uma irmã que ela é esquerdista, comunista e é evangélica. E ela chegou e me perguntou assim, se vocês dizem que não usam a máscara porque Deus vai proteger, por que vocês querem usar arma? Porque ela é contra armas. E eu simplesmente coloquei para ela lá, concordo com você. Ela
você não é a favor desse governo? Eu digo assim, eu sou a favor desse governo em tudo que ele está fazendo, mas aquilo que é contra aquilo que eu estou pensando, ou que é contra o pensamento cristão, eu vou contra. Então eu já tive como conversar com essa pessoa que se diz evangélica, mas tem um pensamento comunista. E então, irmãos, nós temos que nos posicionar. Não tem como você ficar em cima do muro. Essa lição é muito importante para que vocês entendam isso. No verso 4 do capítulo 13 diz assim: porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois autoridades de fato têm poder para castigar. Eles estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. E por isso também que vocês paguem impostos. Vocês pagam impostos. É o imposto que está trazendo a nossa vacina, irmão. É o imposto que eu pago que está trazendo a vacina. É por isso que pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, eles estão a serviço de Deus. Verso 7. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Agora nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que é o cristão e o amor ao próximo, que vai do verso 13, do capítulo 13, do verso 8 ao verso 10. Verso 8. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amor uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses ainda outros mais são resumidos num mandamento: ame ao próximo como você ama a você mesmo. Quem ama aos outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer à lei. Isso aqui está muito fácil de poder ensinar a vocês. Por isso que eu vou usar o quadro agora, para que vocês entendam amor. Então, nossa lição, o cristão e a cidadania, eu vou fazer aqui para vocês. Na história da humanidade, existiram 3 fatos que mudaram a história. O primeiro fato foi o nascimento de Jesus. Então nós temos o mundo antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou a história da humanidade. Então, há o nascimento de Jesus, há a morte, há, a ressurreição, a ascensão. Então é muito importante, meus irmãos, nós vemos que Jesus, na história da humanidade, ele mudou o mundo antes dele e depois dele. Nós temos 2 coordenadas da vida. As 2 coordenadas na vida, elas são a vertical, que é a minha relação para com Deus. E a outra coordenada é a horizontal, a minha relação para com o próximo. Então eu vou fazer aqui um desenho que vai ficar muito fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Então, a nossa relação vertical é com a Trindade. Nós temos o código de ética dado por Deus, que são os mandamentos. Então nós já temos essa relação do código de ética de Deus, como se comportar. E dentro do código de ética de Deus
ele nos dá a relação com o próximo. E foi resumido em: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Certo, irmãos? Então, esse I aqui, em inglês, I, né? Sou eu. Eu, cristão, tenho que se relacionar com Deus e com o próximo. Essa é a minha vida como cidadão. Como cidadão, eu tenho que ver como que está a minha relação para com Deus, se eu estou cumprindo as leis de Deus, e para com o próximo. Paulo disse: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então, amor é a única dívida ética que nós temos. Se você deve outra coisa ao seu irmão, vai lá e, meu filho, entre em acordo. Até dinheiro mesmo. Tem pessoas que pedem emprestado e depois esquece que pediu, né? Emprestado. Então, meus irmãos, a ética nossa é amar ao próximo. Essa ética de amar ao próximo não deve ser fingida. Não deve ser um serviço. Jesus disse: porque eu tive fome e me deste de comer. Porque eu estive enfermo e fosse visitar-me. Porque eu estive preso. Então, o nosso investimento de cristão é amar ao próximo fazendo. Eu vou orar por você. Paulo já falou assim: se alguém vier pedir a comida e você disser vai em paz, só dizer vai em paz que eu vou orar por você. A revista até conta isso aqui também. Tem aquela pessoa que diz assim: eu vou orar por você e não deu a comida. Eu vou orar por você e não levou a pessoa o alento quando ele estava preso. Eu vou orar por você. Que é isso? Deus não nos propõe um cristão falso. Diz assim a revista: eu estava com fome e tu formaste um grupo humanitário para discutir a minha fome. Eu estive enferma e tu te ajoelhaste e agradecer a Deus por você ter saúde. Você estava desabrigada e tu me falaste do abrigo espiritual do amor de Deus. Tu me deixaste sozinha a fim de orar por mim. Vou te deixar só assim, que agora eu vou para minha casa, eu vou orar por você. É muito triste que você está passando. Parecias tão santo, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou com fome, doente e sozinha e com frio. John Stott, ele adaptou essas palavras para dizer: o cristão tem que investir fazendo. O cidadão que faz a diferença é o cidadão cristão. Então, a nossa lição nos fala sobre o nosso eu verdadeiro. É quando nós estamos centrados em Deus e no próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então nós temos um código de ética cristão. O código de ética cristão tem 3 pontos. O código de ética cristão é relação para com Deus, relação consigo mesmo, com o eu, e relação com o próximo. Irmão, se o seu código de ética é só o eu, então você é um político perfeito desse político que está aí fora. Os políticos que estão afora são aqueles príncipes de Maquiavel, pensando só no poder. Primeiro eu. Primeiro eu. Tem cristão que até furou fila em vacina. Eu nem sabia, mas eu podia ter tomado a vacina já há 3 meses, porque eu sou psicóloga. No dia que eu fui tomar a vacina que eu fiquei sabendo. Mas tive que me submeter. É com idade? É com idade. Irmãos, a autoridade constituída por Deus. E você pode fazer a diferença. Principalmente, Romanos 13 diz que o principal o verso 1, submeta-se à autoridade, e o verso que diz: não deva nada ao próximo a não ser o amor fraternal. E temos a terceira parte da nossa lição, que tem muito a ver com o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, ele dividiu o mundo em antes dele e depois dele. A coisa mais importante já aconteceu na terra. Foi a morte de Jesus Cristo, a ressurreição e a ascensão. Mas nós temos uma coisa principal, que é
a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, essa é a coisa mais importante. E o nosso tópico 3 fala exatamente sobre isso. O cristão e a esperança escatológica. A mensagem paulina é clara. Jesus anunciou os últimos dias. A morte, ressurreição e a ascensão de Jesus foram os maiores acontecimentos da humanidade. O tempo agora é apenas um intervalo dado por Deus às pessoas para ouvirem a mensagem de salvação e se decidirem. E quem é que vai contar isso para elas? Você, eu. Por isso que é importante nós, cidadãos cristãos, estarmos nesta época proclamando Jesus. A segunda vinda. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, meus irmãos. Então, assim nós estamos terminando essa nossa lição. A combinação de servir com aguardar tem levado cristãos cidadãos a ocuparem-se intensamente da obra de Cristo na terra, mas aguardando firmemente sua vinda. Assim, a certeza da vinda de Cristo nos liberta da presunção de que podemos fazer tudo pelo mundo. O serviço a Deus nos afasta do pessimismo. Somente um cidadão com mente cristã é capaz de contribuir corajosamente para influenciar o mundo. Irmãos, eu não era para estar aqui, eu era para estar em São Paulo, mas Deus fez com que eu pudesse estar aqui ainda no dia de hoje para substituir a irmã Adelaí. Mas tão logo eu dei essa aula, os irmãos podem estar orando, porque com certeza eu vou estar indo para falar de Jesus até que ele venha. Essa é a nossa missão. Apoiando-se nos escritos de John Stott, Mentalidade Cristã, concluímos: o cristão, diferentemente do não cristão, é sal da terra e luz do mundo. Assim, a autoridade, mundo, que jaz no escuro, precisa da luz, e a sociedade precisa do sol, do sal, para que não apodreça. Jesus disse: você é sal da terra e luz do mundo. Irmãos, nós temos que ser luz. Então, essa lição é muito importante que os irmãos ouçam e pratiquem. Sejam luz aonde você está, na sua cidade. Os cristãos precisam influenciar a sociedade com sua ética, afastar-se do mundo como se não houvesse solução para nada é ato de covardia, não de cristandade. A luz não produz efeito se ficar abaixo de uma bacia. O sal não tem proveito se ficar guardado no saleiro. Os cristãos devem manter suas características distintivas. Não podemos nos render ao deslumbre fácil dos bens de consumo, a última moda, ao último computador. Devemos nos socializar, mas não podemos abrir mão de nossos valores. Então, o cristão e a cidadania, que nós possamos ter isso em mente. Muito obrigado aos irmãos que estiveram esse semestre. Eu pude dar essas aulas aos queridos irmãos e no próximo semestre, com certeza, nós estaremos juntos, mas nesse semestre não poderemos estar por eu estar ausente aqui da Igreja Batista nesses meses que virão. Deus possa abençoar a todos, uma boa semana.